Você pode não perceber agora, mas há uma grande chance de que alguém esteja controlando você neste exato momento. Não com correntes ou ameaças diretas, mas com algo muito mais sutil, mais cruel e ao mesmo tempo mais comum, o controle emocional. Ele pode se esconder por trás de pequenos gestos, de olhares, de silêncios calculados, de frases ditas como quem não quer nada, mas que permanecem ecoando na sua mente por horas ou dias, minando sua confiança, afetando seu humor e fazendo com que você tome decisões que, no fundo, não foram realmente suas. A verdade é que a maioria das pessoas vive assim, sendo constantemente manipulada sem sequer perceber que está sendo manipulada. E o pior de tudo é que esse tipo de controle se alimenta da sua insegurança, da sua necessidade de ser aceito, da busca por validação externa. E enquanto você depender emocionalmente da opinião dos outros, qualquer pessoa terá o poder de te controlar, mesmo sem dizer uma única palavra. Você quer saber como se libertar disso? Quer aprender o que é preciso para que ninguém mais tenha o poder de te controlar? Então preste muita atenção, porque o que eu vou te mostrar aqui pode mudar radicalmente a forma como você se enxerga e como você se posiciona no mundo. O primeiro ponto que você precisa entender de forma clara e definitiva é que a sua liberdade emocional começa no momento em que você decide parar de colocar o seu valor nas mãos dos outros. Enquanto você permitir que seu senso de autoestima dependa da aprovação alheia, você estará vulnerável a todo tipo de manipulação. Porque bastará alguém não gostar de você, te ignorar ou fazer uma crítica, para que isso destrua seu dia, abale sua autoconfiança e te faça duvidar do seu próprio valor. Mas a verdade é que o seu valor nunca dependeu do que os outros pensam de você, e sim do quanto você se respeita o suficiente para não aceitar menos do que merece. Quando você aprende a se bastar emocionalmente, você para de correr atrás de quem te ignora. Para de se curvar diante de quem te menospreza e para de buscar aprovação como se ela fosse a única fonte de segurança que você tem. O que te torna forte não é a capacidade de agradar todo mundo, mas a coragem de ser quem você é, mesmo sabendo que isso pode incomodar algumas pessoas. Pessoas confiantes não precisam ser amadas por todos, porque já aprenderam a se amar o suficiente para não depender da aceitação coletiva. Elas não vivem em função de aplausos, nem se desestabilizam com rejeições, porque sabem que a opinião dos outros é apenas uma projeção das próprias inseguranças de quem observa, e não uma sentença sobre quem você realmente é. O controle emocional que os outros exercem sobre você acontece na maioria das vezes, porque você mesmo entregou as chaves da sua mente nas mãos erradas. Você deixou que pequenas críticas definissem o que você pensa sobre si mesmo. Você permitiu que comentários negativos moldassem suas decisões. Você se calou quando deveria se posicionar, tentando manter a paz com os outros, enquanto declarava guerra contra si mesmo. E isso não é uma crítica, é apenas um alerta. Porque o primeiro passo para tomar o controle da sua vida é admitir que em algum momento você o entregou a alguém. Mas a boa notícia é que o controle pode ser retomado a qualquer instante. Tudo muda no momento em que você começa a observar as suas próprias reações e percebe que você não é obrigado a responder automaticamente a tudo que te dizem. Você não é obrigado a se sentir mal porque alguém te criticou. Você não precisa baixar a cabeça só porque alguém tentou te diminuir. Você tem o direito de manter sua dignidade intacta, mesmo quando tudo ao redor tenta tirá-la de você. A grande virada acontece quando você entende que pode escolher como reagir. E quando você escolhe reagir com firmeza, com calma, com autocontrole e principalmente com amor próprio, você quebra o ciclo da manipulação emocional. Aquele que antes te controlava através da culpa, do medo ou da necessidade de aprovação, começa a perceber que suas armas já não têm mais efeito. Porque agora você é alguém que não se alimenta de elogios, nem se destrói por críticas. Você é alguém que sabe quem é e por isso ninguém mais consegue confundir a sua identidade. Essa transformação exige esforço,
porque durante muito tempo você foi condicionado a acreditar que agradar os outros era o caminho mais seguro. Você foi ensinado a não causar conflitos, a ser gentil com todos, mesmo quando isso significava se anular. Você aprendeu que ser aceito era uma questão de sobrevivência, e que ser rejeitado significava ser excluído, abandonado ou deixado para trás. Mas agora, você já não é mais uma criança. Agora você pode reescrever a história que te contaram sobre como conquistar respeito. Você conquista respeito não implorando por ele, mas vivendo de forma que ele se torne consequência natural da sua postura. Quando você se posiciona com clareza, quando você mostra seus limites sem medo de desagradar, quando você prefere ficar sozinho a aceitar qualquer migalha de atenção, você transmite uma mensagem poderosa para o mundo. Eu sei quem eu sou, e não preciso ser controlado para me sentir completo. Pessoas que não sabem quem são acabam caindo nas mãos de qualquer um que prometa dar direção. E muitas vezes essa direção vem com controle, com manipulação, com abuso disfarçado de cuidado, com possessividade travestida de carinho. Mas quando você tem clareza do seu valor, você reconhece esse tipo de padrão à distância e não aceita fazer parte dele. Você entende que a paz que vem de fora é sempre instável, mas a paz que vem de dentro é inabalável. E talvez você esteja pensando agora que é fácil falar, que na prática é muito mais difícil agir com essa segurança toda. E é verdade. Exige treino, exige consciência, exige desconstruir anos e anos de condicionamento. Mas não existe liberdade sem responsabilidade. E você é o único responsável por aprender a se proteger emocionalmente. Isso não significa se fechar, virar uma pessoa fria ou indiferente. Pelo contrário, significa desenvolver uma maturidade emocional tão forte que você consegue se abrir para o mundo sem deixar que o mundo te destrua. Significa que você pode amar sem se anular, pode ouvir críticas sem se desmoronar, pode estar com pessoas sem depender delas para existir. Ninguém mais vai te controlar no momento em que você parar de precisar ser controlado para se sentir parte de algo. Quando você aprende que sua essência é mais importante do que a imagem que os outros têm de você, tudo muda. Você começa a fazer escolhas mais conscientes, a se afastar de ambientes tóxicos, a cortar laços que te enfraquecem, a dizer não sem culpa, a dizer sim, apenas quando aquilo está alinhado com seus princípios e seus valores. E a partir daí, você começa a viver com leveza, porque já não precisa provar nada, justificar tudo, agradar sempre. Você simplesmente é. E ser quem você é, com verdade e firmeza, é o maior ato de liberdade que você pode realizar. Isso é poder pessoal. Isso é maturidade emocional. Isso é o que torna você incontrolável. Por isso, se você levar algo desse vídeo com você hoje, leve isso, enquanto você não se libertar da necessidade de ser amado. Elogiado, aprovado e aceito por todos, você será controlado por qualquer um. Mas no momento em que você se tornar emocionalmente independente, ninguém mais terá o poder de te manipular, te enfraquecer ou te fazer duvidar de si mesmo. A escolha está nas suas mãos, o controle também. E a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Porque quem governa a si mesmo nunca será governado por ninguém. Frase do dia: quando você aprende a se bastar, ninguém mais consegue te usar. Se essa mensagem fez sentido para você, deixe o like, se inscreva no canal Mentalista. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.